Fala, minha galerinha, beleza? Vamos fechar esse assunto de aplicação da lei penal e aí você não vai errar mais nenhum na sua prova. Eu garanto a você que fazendo essas questões que eu trago e lendo esse pouquinho de doutrina, essas informações que eu solto em sala de aula, você vai fechar qualquer assunto. E agora vamos ver o lugar do crime. A gente viu o tempo do crime, lembra a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Agora a gente vai ver o lugar do crime. Lugar do crime. Primeira coisa, não se confunda. Quando eu falo em lugar do crime, a galera se confunde muito e acha que eu estou falando de competência do processo penal. Quem vai ser competente, se vai ser o estado de Alagoas ou o estado de São Paulo, ou se vai ser Sergipe, ou se vai ser Rio de Janeiro. Eu não estou falando de regra de competência aqui não. Isso é Código de Processo Penal, lá para o artigo 70 que você vai ver, beleza? Quando eu falo em lugar de crime no direito penal, eu estou tratando dos crimes à distância, ou seja, dos crimes de espaço máximo. São sinônimos. Crimes à distância, né, é sinônimo de crimes de espaço máximo. Então, quando eu vou falar aqui do lugar do crime, é aquele crime que toca no Brasil. Hungria dizia isso. O crime tem que tocar o território nacional para o lugar do crime ser o Brasil. Tem que tocar. Imaginemos um exemplo. Lembra do antrax? Imagine que eu envio uma carta de antrax para outro país e aquela pessoa abre e morre. E aí? Qual vai ser o lugar do crime? E aí eu já digo para vocês, quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, que é considerado lugar do crime tanto o local da ação ou da omissão, quanto o local do resultado. Ambos são considerados lugar do crime. Nesse exemplo que eu disse, o cara envia uma carta do Brasil, o cara abre a carta com antrax lá em outro país e morre em outro país. O Brasil vai ser considerado lugar do crime? Vai, porque é adotado quanto ao lugar do crime a teoria da ubiquidade, que considera lugar do crime tanto o local da ação da omissão quanto o do resultado. Nesse exemplo que eu dei, foi o local da ação ou da omissão. Beleza? Olha aqui para o slide que está tudo lindo. Eu sou o professor Leonardo de Aquino. Opa, volta lá. E vou acompanhar vocês no encontro de hoje. Se liga aqui. Lugar do crime. Agora a gente está no lugar do crime. Vamos embora que você não tem tempo a perder. Concurseiro tem muita matéria para estudar, eu sei disso. Vamos embora então. O lugar do crime, ele também encontra tutela no Código Penal. O nosso Código Penal foi bonzinho e tratou de dizer qual vai ser o lugar do crime. Por isso que você não pode errar. Porque aqui não tem doutrina, jurisprudência, não. O lugar do crime está escrito no artigo 6º do Código Penal, que deve estar aberto aí na sua frente. Ele fala o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar, aqui eu estou falando de lugar, em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, esse bem como aqui está adicionando, bem como, ó o maisinho aqui, onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Ou seja, o lugar do crime tanto vai ser o local da ação ou da omissão, quanto, olha mais aqui, ó, maisinho, quanto o local do resultado. Tu vai errar isso na tua prova? Não, né? Não confunda com o momento da prática do crime, que é adotada a teoria da atividade, que é o momento da ação ou da omissão. Aqui, no lugar do crime, a gente adota a teoria da ubiquidade, que diz que o lugar do crime é o momento da ação ou da omissão e também o do resultado. O que eu vou chamar aqui a atenção de vocês. Apagar para ficar bonitinho. Beleza? Vamos lá, canetinha aqui de novo.
Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Você pode perguntar, professor, o crime foi uma tentativa. Ele tentou praticar o crime, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Esse deveria produzir o resultado vai abranger a tentativa. Tá bom? Questãozinha de prova. Aqui eu já disse para você umas 10 questões de prova, só nesse início de aula. Beleza? Tranquilo? Assim como... Pode vir aqui em mim, por favor. Assim como lá, quando a gente estudou o momento da prática do crime, no lugar do crime, 3 teorias buscam explicar o momento, o lugar do crime, onde o crime foi praticado. 3 teorias. Quais são? É o mesmo nome das teorias anteriores que a gente olhou, que buscam explicar o momento da prática do crime. 3 teorias, e com o mesmo nome, buscam explicar o lugar do crime. Quais são as teorias? Você já está batido nisso. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Vamos colocar aqui? 3 teorias surgem para explicar o lugar do crime. Teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Não esqueça, viu? Cai esse sinônimo em prova. Vamos lá. A teoria da atividade, ela diz que o lugar do crime vai ser qual? O da ação ou o lugar da omissão. Igual lá o momento da prática do crime. A teoria do resultado vai dizer que o lugar do crime vai ser o local do resultado. O resultado aqui é a consumação do crime. Não esqueça. E a da ubiquidade, ela vai somar as teorias anteriores. Vai dizer que considera-se lugar do crime tanto a ação da omissão quanto do resultado. Qual é a adotada do nosso Código Penal, artigo 6º? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Beleza? Tranquilo? Guardou? E aqui vem o pulo do gato. Vamos lá. Eu disse a você que, se liga aqui, aplicação da lei penal. O lugar do crime, quando eu falo em lugar do crime em direito penal, eu não estou falando de regras de competência do processo penal, não. Eu só quero saber se o crime tocou o Brasil, tocou o território nacional. Eu não quero saber agora, nesse momento, a disciplina da gente é direito penal. Eu não quero saber qual vai ser o local competente para julgar. Se vai ser o Tribunal de Justiça, se vai ser o juiz de primeiro grau, se vai ser em Minas Gerais, se vai ser em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas. Eu não quero saber isso, isso é processo penal. Quando eu falo em lugar do crime, preste atenção nisso, que a galera confunde muito e não entende a matéria, porque não presta atenção nessa parte. Eu estou falando dos crimes à distância, que são chamados também de crimes de espaço máximo. Tá aqui, crimes à distância ou crimes de espaço máximo. É aquele que ultrapassa as fronteiras, ou que tenta ultrapassar as fronteiras. Ó, são aqueles em que a conduta acontece em um país e o resultado acontece em outro, como uma carta-bomba. Vamos exemplificar? Olha aqui, lindo, olha aqui os hermanos, Brasil e Argentina. Olha aqui nossos hermanos, vamos lá. Imagine que um brasileiro envia uma carta-bomba, olha a bomba aqui, viu? Para a Argentina. Ou seja, o brasileiro enviou uma carta-bomba para a Argentina. Chegou aqui na Argentina, o argentino abriu a carta-bomba e explodiu. Morreu.
Qual é o lugar do crime? E aí você está diante de um crime de espaço máximo, ou seja, de um crime à distância, que é o que o artigo 6º está falando para nós, tá certo? O lugar do crime, ele diz respeito aos crimes de espaço máximo, aquele que toca mais de um país, como nesse exemplo. E o Código Penal, ele diz aqui que a gente adota no artigo 6º a teoria da ubiquidade. Considera-se lugar do crime tanto o momento da ação ou da omissão ou do resultado. No Brasil aconteceu o quê? No Brasil aconteceu a ação. Ele enviou a carta-bomba. E o resultado aconteceu onde? O resultado aconteceu lá na Argentina. O Brasil, ocorreu o crime no Brasil, a gente está olhando para o Brasil. Ocorreu o crime no Brasil? Segundo a teoria da ubiquidade, sim, ocorreu o crime no Brasil, porque a ação ou omissão ocorreu no território nacional. Beleza? Vamos dar outro exemplo. Deixa eu apagar tudo aqui. Imagine agora que um argentino, filha, é bom demais ganhar da Argentina, né, no futebol. Vixe, o cara tosse. Imagine que um hermano argentino, Pablo de Mendoza, gostou do espanhol de CCAA? O argentino envia para o Brasil uma carta com antrax. Lembra? O antrax, aquele pozinho que quando você abria, olhava, morria. O argentino enviou para o Brasil uma carta com antrax. O local da ação ou da omissão foi aonde? Aqui. Na Argentina ocorreu a ação. E o brasileiro abriu a carta com antrax. O brasileiro recebeu a carta e abriu. Quando ele abriu essa carta com antrax, morreu. O resultado aconteceu aonde? No Brasil. O resultado aconteceu no Brasil. E aí? O Brasil, o crime foi praticado no Brasil, segundo as regras do artigo 6º do Código Penal, nesse crime à distância ou de espaço máximo? Sim, sim, porque segundo a teoria da ubiquidade, considera-se lugar do crime tanto o local da ação ou da omissão, quanto o do resultado. Então, se esse crime tocou o território nacional, então vai seguir as regras no nosso Código Penal. Entendeu? Tranquilo? Quero ver agora. Vamos lá. Olha o bizu aqui para você não confundir. Eu já falei no começo da aula, mas eu trouxe escritozinho aqui para você ter no seu material escrito e você poder revisar na sua casa. Eu não estou falando da competência do Código de Processo Penal, qual é o juízo competente. Eu só quero saber, em direito penal, se o crime tocou o território nacional, tá certo? Ou seja, tanto na ação, na omissão, ou o resultado. Ou seja, tem que tocar no Brasil a ação ou omissão, ou o resultado tem que ocorrer no Brasil, para a gente observar as normas do direito penal. A competência do CPP, do Código de Processo Penal, é diferente da aplicação da lei penal, é diferente. O crime plurilocal, que tem vários locais, é praticado no mesmo país, mas em comarcas diferentes. O crime plurilocal, que vai ter que observar as normas de competência do Código de Processo Penal, não diz respeito a essas normas que a gente está estudando da teoria da ubiquidade quanto ao lugar do crime. O CPP, no artigo 70, adotou a teoria do resultado. Estou mostrando para você, porque em cada canto a gente viu que quanto ao momento do crime, teoria da atividade. Quanto ao lugar do crime, a gente viu teoria da ubiquidade. E agora, quanto ao resultado no Código de Processo Penal, quanto a competência no Código de Processo Penal, é a teoria do resultado. Olha que salada, velho. Só sabendo disso, o examinador faz um banco de questões e toda prova tem questão nesse sentido, confundindo o nome dessas teorias. Faça um mapa mental aí, revise os slides que você não esquece mais, tá certo? Não é assunto dessa aula agora, Código de Processo Penal, mas eu estou mostrando aqui que você não pode se confundir. Tem algumas exceções lá em processo penal, aqui é em processo
penal, mas que eu vou dizer aqui para vocês, né? Para vocês ficarem vacinados, blindados. É aqui, ó, no crime do homicídio, há uma exceção, pois será competente o local da ação ou da omissão por questões probatórias. O que foi que eu disse para você? Que o Código do Processo Penal, ele adota a teoria do resultado. Ou seja, aconteceu o crime, ele quer saber onde o crime se consumou para ser o competente para julgar. E aqui eu saio do direito penal, estou falando do processo penal. Porém, se for no homicídio, vai ser adotada a teoria da atividade. Por quê? Para fins probatórios. Imagine que o cara leva tiros aqui em Maceió, mas o cara tem dinheiro, tem cacau, tem um papel, e ele pega um avião, vai lá para o Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer cirurgia, etc. Mas ele morre lá em São Paulo, no Sírio-Libanês. Quem vai ser o competente para julgar? Em regra, a competência do processo penal vai ser a teoria do resultado, onde o crime se consumou. Porém, no crime de homicídio, é adotada a teoria da atividade. Ou seja, vai ser em Maceió, onde ele levou os tiros. Por quê? É mais fácil para fins probatórios, para o juiz escolher a prova, colher depoimento, fazer perícia no local da atividade. Por isso que é uma exceção. Tem outras exceções aqui, na 9.099, que também adota a teoria da atividade, a lei dos juizados especiais criminais, tá certo? Que tutela os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que têm pena máxima de até 2 anos e as contravenções penais, beleza? Lei de falências também, que é o foro da falência, o competente, eu estou falando aqui do CPP, processo penal. E o ato infracional julgado no ato da ação ou da omissão do menor, também teoria da atividade. Só para você ter aí mais conteúdo para a sua prova, isso aí é processo penal. Obrigado, valeu por me acompanhar nesse encontro de hoje. Qualquer dúvida, estou aqui disponível, coloque suas dúvidas, mande sua dúvida por aqui, pelo Instagram, por onde você quiser, eu respondo e eu te ajudo na preparação para o seu concurso. Obrigado, viu? Tchau, tchau!